meu Deus, não deixe que os meus inimigos se alegrem à minha custa. Não deixes que eles digam, nós acabamos com ele. Era isso mesmo que queremos. E é só que eu peço para os senhores. Justiça. Que Deus ilumine a cabeça de cada um dos senhores, porque em 10 meses de vida, com 51 anos de idade, com 10 meses de problemas e com 51 anos de idade, eu aprendi mais do que nunca. Não adianta dizer que só é cristão. Você tem que ter Deus, é para Deus. Está gravado aqui. Acho que não entendi não, mano. Parece... Olá, eu sou Fred Santana e esse é o Provocativo. Nesse podcast eu converso sobre notícias que são destaque no site Provocativo ao longo da semana. Mas, nesse episódio especial, eu vou falar sobre um dos mais polêmicos e controversos casos da história da política do Amazonas. Eu estou falando do famoso caso Wallace Souza. Vem comigo. Muito bem, parece ter chegado ao fim o famoso e polêmico caso Wallace Souza. Na última terça-feira, 27 de julho de 2021, a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas absolveu, por ausência de provas, o ex-vice-prefeito de Manaus, Carlos Souza, o seu irmão, o ex-vereador Fausto Souza, além de outras 4 pessoas, do crime de associação para o tráfico. Essa acusação teve início em 2009, nos eventos envolvendo outro irmão da família Souza, o ex-deputado estadual Wallace Souza. O país inteiro ficou conhecendo esse caso em 2009, naquele ficou conhecido como o caso Wallace Souza. Ele até foi tema de um documentário no Netflix chamado Bandidos na TV. Quem tiver interesse em assistir, você que é assinante da plataforma, é um comentário bastante competente, produzido inclusive por colegas locais, que ele retrata muito fielmente os eventos daquele ano, né, que foi ao longo de todo o ano de 2009 e início de 2010. E como o Vocativo, eu estava presente pelo Vocativo ao longo daquele caso, eu também pude testemunhar vários momentos desse assunto e tive acesso a uma série de bastidores envolvendo ele, e eu sempre quis conversar um pouco a respeito, embora muitos dos meus arquivos que eu tinha daquelas matérias acabou tendo sido perdido com o problema do meu computador lá em 2011, se não me falha a memória, mas ainda assim tem muito material comigo, principalmente de áudio e vídeo, que eu gravei na época, e que agora que houve essa espécie de epílogo do caso Wallace, do caso dos irmãos Souza, achei interessante trazer um pouco esse material à tona e conversar um pouco a respeito. Porque eu acho que existe uma lição que pode ser tirada desse caso. Ele foi talvez o primeiro grande escândalo político que a mídia do Amazonas conseguiu cobrir e compartilhar em rede nacional com o advento da internet. Então, muito do que a gente vivenciou naquela época ficou gravado, embora algumas coisas tenham sido perdidas. E eu acho que muito desse caso é emblemático, tanto para a justiça brasileira, quanto para a imprensa brasileira e principalmente amazonense também. Mas vamos voltar do início. A gente precisa começar essa narrativa lá do início da própria carreira do Wallace Souza na TV. Fazendo um breve apanhado. Em 2009, a cidade de Manaus foi sacudida por um escândalo. O então deputado estadual mais votado da história do Amazonas, Wallace Souza, foi alvo de uma denúncia pesada. Ele chefiava uma quadrilha, ou teria chefiado, seria chefe, de uma quadrilha de traficantes de drogas e pistolagem na capital do estado. Mais tarde, veio a público outra denúncia que, além de combinar assassinatos
por chefiar essa quadrilha de pistolagem e tráfico, ele também combinava que esses crimes fossem exibidos no seu programa, o canal livre da TV Rio Negro. Provavelmente foi assim que você ouviu essa história, seja pelo documentário ou seja por relatos da época. Mas a gente precisa voltar mais no tempo. Em 1996, o Francisco Wallace Souza, que era um ex-policial civil, resolveu investir na carreira de repórter policial com seus outros irmãos. A sua irmã Marlúcia, que viraria produtora do programa, e os seus irmãos Carlos, que apresentaria junto com ele, e o Fausto, que seria repórter de pista. Quem atua nessa área e conhece esse meio de imprensa sabe que para ter sucesso nesse programa, tipo de programa, é preciso ter basicamente contatos na polícia. Na verdade, para trabalhar com editoria de polícia, você precisa ter muitos contatos. Porque é a maneira mais fácil de você ter acesso a ocorrências, ou bastidores, ou coisas do tipo. E o Wallace tinha muito isso. Ele tinha acesso a esses contatos porque ele era policial. Né? E, somado a isso, ele tinha uma capacidade de comunicação e de empatia muito grande. Ele sabia se comunicar com o público. Aliás, todos os dois, ele e o Carlos, sempre souberam fazer isso muito bem. Né? Quem lembra, eu lembro de ter visto e feito trabalhos, inclusive, de faculdade, estudando o programa. Tive colegas que fizeram, inclusive, trabalho de campo com ele. Foram até o programa e assistiram lá para ver. E era muito interessante você ver como o público tinha essa empatia por ele. E o programa foi um sucesso. Para que a gente entenda, no final dos anos 90, Manaus era uma cidade que já tinha sérios problemas sociais de exclusão, ou seja, baixo índice de escolaridade, precário acesso à saúde básica, falta de saneamento e, é claro, violência. Porque nós estamos encravados no meio da rota internacional de tráfico que vem da América Latina. Né? Então, você tem o tráfico de drogas, ele é uma constante na nossa cidade. E como o Estado brasileiro reprime esse tráfico, você tem a famosa guerra às drogas. E isso sempre gera muita violência, embates da polícia com traficantes e, é claro, corrupção. Porque, afinal de contas, uma guerra como essa é muito lucrativa e você tem corrupção na polícia, você tem corrupção no Estado, como é de praxe em todo o país, não é diferente aqui. Ou seja, além de ser um excelente comunicador, as famílias Souza, os Souza souberam aproveitar uma lacuna do Estado, porque nós tínhamos, além de tudo isso, como eu falei, a cidade de Manaus tinha precários serviços sociais, como desde iluminação, saneamento, segurança, saúde, a uma urbanização precária. A gente sabe que Manaus cresce desordenadamente e cresce a partir de invasões. Você tem famílias assentadas, elas chegam ou do interior ou de outros estados, elas se deslocam para a periferia da cidade, se instalam em terrenos e vão dando origem a bairros sem o mínimo de infraestrutura e sem o mínimo de serviços sociais. O que acontece quando você tem isso e o tráfico de drogas? O tráfico domina. E a polícia, com todos os problemas que a gente sabe que tem no país, de má remuneração, a estrutura hierárquica ela é complexa, você favorece também a corrupção dentro da polícia. Então, era o clima perfeito para que um programa de assistencialismo e que explorava essa violência de uma forma midiática tivesse muito sucesso. E foi um sucesso estrondoso. Mesmo sendo transmitido por uma filial da TV Bandeirantes, que era, na época, a TV Rio Negro, ou seja, não era primeiro colocado na audiência da TV, eles tinham índices de audiência impressionantes. Eles conseguiam competir com a Rede Globo no horário do almoço. E pela linguagem popularesca, pela mistura de assistencialismo, ou seja, apelo sentimental às pessoas que tinham uma séria dificuldade em conseguir serviços básicos do Estado, com o apelo midiático que a violência consegue exercer nas pessoas até hoje. E a mistura de humor, você que assistiu o documentário da Netflix viu a briga que aconteceu no palco, aquilo era muito comum.
no programa, foi um sucesso. Em termos de audiência e popularidade da família Souza, foi uma explosão. E é claro que isso teria dividendos políticos. Em 1998, o Wallace Souza se elegeu deputado estadual pelo Amazonas. Foi a votação mais expressiva da história até então, desde a redemocratização do país, é claro. Ele conseguiu mais de 51 mil votos. Isso é quase o triplo do segundo colocado. Se elegeu com total facilidade e conseguiu votações expressivas. Se não me engano, ele também foi primeiro colocado em 2002 e em 2006 estava entre os 3, 4 primeiros. Aliás, o recorde dele só foi batido pelo Josué Neto em 2014 ou 2010, se não me engano. Ele passou o recorde dele de voto com 60 mil votos. Em todo caso, ele se garantiu uma carreira muito sólida na Assembleia Legislativa do Estado. E no esteio disso, os seus irmãos também tiveram dividendos políticos com o programa. O Carlos se elegeu vereador em 2000, depois em 2002 ele conseguiu se eleger, pulou direto para a Câmara Federal, foi deputado federal. Foi decisivo também na eleição municipal de 2008, quando ele conseguiu reverter a queda de popularidade do amazonino e garantiu a eleição dele contra o Serafim Corrêa na eleição municipal. Né? Ou seja, praticamente o amazonino só conseguiu chegar à vitória porque contou com o vice de muito peso, que era o Carlos Souza. E nessa mesma eleição, foi de 2004, o Fausto Souza, que era repórter do programa, também se elegeu vereador. Ou seja, a família praticamente dominou ou se manteve em todos os níveis da política local do Amazonas, fruto da popularidade trazida pelo programa. E o programa continuava de vento em popa. O mais interessante é que o Canal Livre ele gerou uma série de outros programas parecidos em outros canais que seguiram mais ou menos o mesmo roteiro. O Sabino Castelo Branco foi a mesma coisa. Ele ganhou o programa policial e logo em seguida alçovou na política local. Ou seja, era uma fábrica de políticos. Todos na mesma escola de usar o assistencialismo e a violência para se promover e chegar e obter muitos votos com isso. Aliás, isso não é exatamente uma prática incomum no país. Mas aqui virou basicamente uma escola que ganhava votos, não só o apresentador, mas quem se associasse a ele, inclusive membros da sua família. O fato é que nós tínhamos aqui um fenômeno de votos, porque onde eles entravam para disputar, ou eles ficavam em primeiro como os mais votados, ou entre os mais primeiros, ou entre os primeiros, na verdade, entre os mais votados. E isso fazia deles um grupo de muita influência, apesar de que eles não eram exatamente ligados a nenhum grupo clássico aqui do Estado. Eles não eram, por exemplo, da escola do Gilberto Mestrinho, que gerou basicamente todos os grandes caciques políticos do Amazonas desde a redemocratização. Vale lembrar Amazonino, Eduardo Braga, Omar Aziz, José Melo, enfim, todos eles partiram da mesma escola. O Souza não. Eles eram como eu posso dizer assim, uma figura estranha e meio isolada não é um nome, era meio que independente no sentido de não tinha uma relação muito umbilical com esses grupos. Eles viviam, conviviam, se associavam, mas não eram exatamente dominados por eles. Então eles eram um grupo que tinha a sua grande força nessa independência, entre aspas. Eu gosto de chamar como eram muito difíceis de controlar, por assim dizer. E parecia que tudo ia dar muito certo e que nós teríamos uma grande dinastia, um grande clã político no Estado. Parecia, mas algo deu muito errado.
No dia 20 de outubro de 2008, o ex-policial militar Moacir Jorge da Costa, o Moa, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Amazonas em sua casa, com armas, munições e drogas. Inicialmente, ele afirmou que as drogas haviam sido plantadas pela polícia. É bom que a gente deixe isso bem claro. A primeira versão da prisão do Moa era de que ele havia sido, que ele inclusive tinha essa, por ser ex-policial, ele sempre teve essa polêmica toda. Afirmavam que ele era amigo do Wallace também. Essa é uma relação meio controversa. O Wallace diz que conhecia o Moa, mas não era exatamente íntimo dele. Enfim, o fato é que, após essa mudança de versão, ele passou, em um primeiro momento, ele dizia que todo o material foi plantado pela polícia. Depois ele passou a dizer que existia uma quadrilha responsável pelo tráfico de drogas e espionagem, que era chefiada pelo deputado estadual Wallace Souza e seu filho, Rafael Souza. Tá? E, dentre outras coisas que ele disse, ele teria apontado que essa quadrilha tinha como objetivo assassinar a juíza federal Jaisa Maria Frasch, da Justiça Federal do Amazonas. Depois, como a gente viu, inclusive no documentário da Netflix, começou a circular nas redações de jornal do Amazonas as fotos do Moa na casa do Wallace Souza. Esse é o primeiro mistério desse caso. Nunca foi descoberto quem fez isso. Como o Moa foi parar ali dentro, na casa do Wallace, se ele é realmente amigo dele ou não. Mas mais interessante, quem fez essa foto? A gente está falando de 2008. Lembra-se que celulares, smartphones, essas coisas ainda não existiam. Então, tirar foto de celular não era tão simples quanto é hoje. Embora você já tivesse celular com câmera e tal, mas a qualidade não é a mesma. Então, enfim, sempre gerou esse mistério. Quem tirou essa foto? Quem divulgou essa foto? E por que fez isso? Mas, enfim, o fato é que essa denúncia caiu como uma bomba na política local. Basicamente, começaram a pipocar denúncias a partir disso, dessa ligação dos dois com essa quadrilha, essa suposta quadrilha. E o mais interessante é que sempre era isso. A chave do caso eram as denúncias do Moa. Você não tinha nenhum tipo de documentação ou de prova material que pudesse associar o Wallace. Esse é o grande problema desse caso. Outra coisa que é muito estranho. Apesar da denúncia ser grave, tráfico de drogas, assassinato, lógico, isso é muito grave. Mas foi estranho também a força-tarefa que foi criada para isso. Foi montado um grupo pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, composto por membros do Ministério Público, Polícia Civil, que tinham 3 promotores de justiça, 4 delegados da Polícia Civil, secretário de Inteligência de Segurança Pública. Ou seja, era um grupo extremamente volumoso. Foi montada uma estrutura realmente impressionante para investigar esse caso. E as denúncias chegaram também à Assembleia Legislativa do Amazonas. E isso foi começando a gerar pressão em torno da própria carreira política do Wallace. A pressão se intensificou a partir do dia 20 de maio de 2009, com a deflagração da chamada Operação Moa da Polícia Civil do Amazonas. Nela, o juiz Mauro Antoni, então responsável pela Vara de Crimes de Tráfico de Entorpecentes, a VCUT, solicitou 62 mandados de busca e apreensão para endereços de pessoas apontadas como integrantes da quadrilha. A Força Tarefa solicitou essas buscas, essa investigação mais aprofundada, e mostrou mais uma vez o poder de fogo, no sentido de estrutura, que foi disponibilizada para esse caso.
foram 30 delegados, 120 investigadores da Polícia Civil, 4 delegados e 20 investigadores da Polícia Federal e 4 oficiais da Corregedoria da Polícia Militar. Para essa operação simples. Eu lembro do dia dessa entrevista, dessa operação, eu fui até a sede da Polícia Civil, um prédio lotado, absolutamente. Foi a maior operação que eu cobri na minha carreira, em termos de estrutura, tamanho, contingente. Foi apreendido um arsenal de armas, e dinheiro, enfim. Foi uma ação cinematográfica. Eu não me lembro de ter visto nada do tipo até hoje. Mostrou mais uma vez que havia um empenho muito grande para a cobertura e a apuração desse caso. Na operação, foi preso o ex-coronel da PM, Felipe Assi Rio Branco, que era ex-segurança do Wallace, e uma série de policiais e outras pessoas envolvidas nesse esquema, supostamente envolvidas nesse esquema. Foi também nesse dia que foi preso o filho do Wallace Souza, que também foi acusado de fazer parte da quadrilha, o Rafael Souza. A munição que foi apreendida, no caso, conferia com uma suposta lista apreendida na casa do Wallace Souza, em uma busca que foi feita em abril daquele ano, na casa do Wallace, mas que não encontraram só um tipo de munição de uso restrito. Essa operação foi bem controversa na época, que foi inclusive aqui ganhou vídeos na internet com o então apresentador e deputado federal Sabino Castelo Branco tentando impedir a ação da Força-Tarefa para tentar impedir a investigação. O fato é que encontraram uma lista na casa do Wallace e essa operação boa encontrou, supostamente, todos os itens daquela lista com em posse desse grupo que foi preso. Como eu disse, o Assi Rio Branco, o ex-coronel Assi Rio Branco, que era segurança do Wallace, e outros policiais civis também foram presos, ex-policiais civis foram presos, e o que aumentou ainda mais a pressão sobre o deputado. A prisão do Rafael Souza, ela foi algo que aumentou muito a pressão dentro da Assembleia Legislativa por uma investigação mais aprofundada sobre o Wallace. Dá para dizer que, a partir dessa operação, a situação ficou bem mais difícil para o deputado. Com a Operação Moa e a prisão do Rafael Souza, a situação do Wallace ficou ainda mais difícil, porque agora você já tinha um membro da sua família preso, pessoas que eram ligadas a ele em nível pessoal presas, e só que tudo pioraria ainda mais a partir do dia 2 de agosto de 2009, quando o Fantástico da Rede Globo, através de uma reportagem feita em parceria com a TV Amazonas, mostrou denúncias de que o Wallace combinava mortes com membros da quadrilha, supostamente, é claro, para que elas pudessem ser exibidas no canal livre. É importante que a gente deixe claro isso aqui. Em nível local, para a imprensa local e para o Ministério, para a Força Tarefa, que estava investigando o caso, essa denúncia de que havia combinação para matar gente, mostrar na TV, que fez o caso ficar famoso internacionalmente, ela não tinha o mesmo peso. As pessoas acham que a gente fazia as investigações ou a apuração das notícias pensando nesse caso. Na verdade, nós fomos surpreendidos com essa matéria do Fantástico. Porque não era esse o foco. Não era essa a denúncia apresentada pelo Ministério Público. Basicamente era o quê? Associação para o tráfico e pistolagem. Não estou dizendo que é menos grave, estou dizendo apenas que essa informação ela não fazia parte da nossa abordagem. Então, assim, a gente foi meio surpreendido por isso. Eu lembro a situação foi tão surreal a partir de então, que no dia da cassação do Wallace, que eu vou falar mais tarde, tinha TV internacional aqui, tinha TV da França, da Alemanha,
de outros países além desse, cobrindo o evento. Eu dei entrevista para a TV francesa sobre o assunto, sobre isso. E é engraçado que quando eu fui perguntado sobre esse caso, sobre essa acusação de combinar mortes para exibir na TV, eu disse, olha, a gente não está muito por dentro disso, a gente não é exatamente o foco do que a gente está ouvindo, a gente não está sabendo muito disso. O Ministério Público não está passando para a gente essas informações, ou mesmo não está trabalhando oficialmente com essa denúncia. Né? Eu lembro da própria repórter ficar meio constrangida, meio decepcionada com a minha resposta com relação a isso. Então, eu acho que esse é o grande mito que existe sobre esse caso. Eu vou ser muito sincero, eu vou dar aqui uma opinião muito sincera e provocativa para fazer jus ao nome do podcast. Se eu acredito que isso é possível, sim, lógico. A gente sabe que existe, é plausível pensar isso. A gente sabe que existe na polícia brasileira, na segurança pública do Brasil, corrupção. Não é só aqui em Manaus, no Amazonas, é todo o país. A gente sabe que tem isso porque o sistema tem muitos problemas e permite que esse tipo de coisa seja possível. Então, se você perguntar para mim, é absolutamente impossível que alguém que tem acesso a uma TV e contatos com a polícia combine mortes? Não, não é impossível. Não é inverossímil. É plausível acontecer. Agora, se você me pergunta se eu acho que isso é provável, de que tenha acontecido, não, eu não acho. Por quê? Porque não faz sentido. Porque não faz sentido. O Wallace ele já tinha um dos programas de maior audiência da TV local. Por quase 10 anos. Ele tinha por mais de 10 anos ele tinha essa audiência. Ele tinha irmãos nos três... Ele e os irmãos estavam nos 3 poderes legislativos do Amazonas. Se ele quisesse continuar, provavelmente teria sido senador, governador, enfim. Ou seja, prestígio político e poder, para isso ele já tinha. Ele não precisava fazer isso. Influência com a população também já tinha. Ele era um cara... tinha muitos votos em todas as eleições. Outra coisa, execuções da polícia, execuções pela polícia, existem, a gente sabe disso há décadas. A polícia brasileira, ela é a que mais mata no mundo. E a polícia do Amazonas não é muito diferente disso. Essa semana a gente teve casos de uma criança que foi morta no Cacau Pireira numa ação da polícia. Essa semana agora, que eu estou gravando esse podcast. Ou seja, a letalidade da polícia sempre foi muito alta. Não precisa combinar com ela para fazer isso. Agora, se eu posso dar uma opinião de quem estava cobrindo o caso, me parece ter acontecido o seguinte. A polícia executava, pelo Wallace ter muitos contatos, ele ser ex-policial civil e ter como segurança o outro ex-policial, ex-coronel da PM, é lógico que ele tinha muitos contatos para saber isso de antemão. Na imprensa, se você tem contatos quentes, se você tem contatos de pessoas que têm acesso à informação privilegiada, você vai saber primeiro, você vai publicar primeiro, você vai chegar aos locais primeiro. E os próprios repórteres que trabalhavam com ele também tinham muita experiência com isso. Eram pessoas que tinham vivência nessa área, alguns trabalhavam na PM. Então, é muito provável que com isso ele tivesse acesso em primeira mão. É muito mais plausível imaginar isso. Então, se você perguntar para mim o que eu acho isso. Eu acho que o mais provável é que ele tinha acesso por conta de todas as conexões que ele tinha dentro da segurança pública do Estado. Mas não é plausível imaginar que ele precisaria fazer isso para chamar mais audiência. Até porque, vamos ser muito francos aqui, a audiência de um programa como esse, ele já tinha, ele já liderava há muitos anos isso. E, por mais que se ele tivesse mais audiência, ele chegou ao teto disso. Ele não iria para a Rede Globo para fazer um programa como esse. Então, ele já tinha chegado ao máximo que ele poderia com aquele programa. O que ele poderia fazer a partir de então era alçar voos maiores na política. E isso ele já estava fazendo. Então, não é plausível essa denúncia. Não é plausível. Eu sei que pode parecer meio frustrante para as pessoas, ou meio anticlimático, mas a verdade é que a gente não trabalhava com essa possibilidade. Ou mesmo não trabalhava muito com essa chance. Apesar de que, quando isso saiu no Fantástico, no domingo, num caso que já era polêmico, foi uma bomba atômica. Foi praticamente aquilo que
colocou a opinião pública toda contra o Wallace. Essa é a realidade. Eu não vou entrar no mérito da matéria, mas não era o que a gente colocava como parte do trabalho de apuração. Isso não estava no nosso radar. E eu vou ser muito sincero, eu não acho plausível. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o processo começou por volta de maio de 2009, agora realmente me foge a mente, quando o corregedor da Assembleia, o deputado estadual Josué Neto, aceitou a admissibilidade, aliás, encaminhou à Comissão de Constituição e Justiça o parecer para a abertura da investigação. A CCJ aprovou a admissibilidade do processo e foi instaurada a Comissão de Ética para fazer a investigação sobre o caso Wallace. Por meses a comissão se reunia, procurou apurar as denúncias e fazer levantamento de provas, o que acabou não conseguindo. Quem diz isso, para falar a verdade, não sou eu. Quem diz isso é o próprio presidente da Comissão de Ética na época, o então deputado Vicente Lopes, que era do MDB, na época era PMDB ainda, que deixou a seguinte gravação. Refutando que as acusações são infundadas e que o ônus da prova incumbe a quem acusa, e no caso em tela, o que subsumiu através da instrução processual, depois de ouvir testemunhas e a própria retratação de alguns depoimentos, sendo que nada foi provado. Ocorre que entre o que foi apresentado e o que foi provado há um abismo enorme. Me parece que o deputado não rebateu na imprensa em tempo hábil as acusações a ele proferidas, deixando para fazê-lo somente no processo em epígrafe e de forma genérica. A vinculação de seu nome aos graves crimes mencionados, o que, a meu ver, desgastou de forma indelével a imagem do Poder Legislativo, passando uma imagem negativa do mesmo para o povo, que é o verdadeiro detentor do poder. Se o poder emana do povo, e ele se vê aviltado quando um representante seu não traz prova de sua inocência, mesmo não estando obrigado. Desta forma, recomendo aos membros desta comissão votarem pela aplicação de pena de cassação de mandato parlamentar do deputado Wallace Souza, com embasamento no artigo 260, inciso 3, artigo 262 do Regimento Interno, concomitante com o artigo 24, inciso 2 da Constituição Estadual. Eu voto a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas em 21 de setembro de 2009, assinado pelo deputado Liberman Moreno, relator, pelos eminentes deputados Nelson Azedo, Carlos Alberto, Adjúlio Afonso, membros, e deputado Vicente Lopes, presidente da Comissão de Ética. Este é o voto da Comissão de Ética, senhor presidente. Como vocês puderam ouvir, o próprio Vicente Lopes e a Comissão de Ética não encontraram provas contra o Wallace Souza. O clima na votação era como se fosse um espetáculo midiático, na verdade. Eu lembro da imprensa ter chegado na Assembleia por volta de 8 da manhã, na sala de imprensa absolutamente lotada de repórteres de todas as partes do país e até de fora, como eu falei anteriormente. O clima entre os deputados era de um misto de constrangimento e eu acho que a palavra é essa mesmo, constrangimento. Era como se eles quisessem se livrar daquela polêmica de uma vez por todas. Porque quando o relator deu esse parecer pela cassação, mesmo sem provas, eu, inclusive, no dia da votação, eu conversei com um outro dos membros, que era o deputado Liberman Moreno, do PHS, se não me falha a memória. Ele bateu boca comigo, porque eu perguntei, mas como é que vocês podem recomendar a cassação se vocês mesmos admitem que não há provas?
Uma pergunta simples, direta e, a meu ver, educada. Ele disse, não, você é jurista, por acaso? Você bateu boca comigo, eu disse, ó, e ficou por isso mesmo. E foi assim mesmo. E isso foi no dia 1º de outubro de 2009. Mas eu queria comentar um acontecimento da época que eu presenciei, isso eu vi, eu mesmo, né? Que foi 2 dias antes, acho que isso foi numa quinta-feira, 2 dias antes, quando a comissão deu o parecer pela cassação, foi numa tarde. Eles se reuniam após a plenária e no final da tarde eles anunciaram, chamaram a imprensa depois da reunião e anunciaram, no áudio que eu mostrei, tem vídeo inclusive, o parecer, deram o parecer pela cassação. Eu e mais 2 colegas ficamos até mais tarde, depois disso, para ver se encontrávamos o próprio Wallace. A gente queria ver, o pessoal já tinha saído, mas a gente queria ver com ele a reação dele, o que ia dizer a respeito, já que, né? E quem já foi até a Assembleia sabe que a entrada do plenário tem 2 corredores com cadeiras ao lado da sala de imprensa. Esses 2 corredores dão para o plenário da Assembleia. A gente encontrou com ele em um desses corredores. Ele estava com, eu não me lembro agora se era uma assessora ou se era a irmã dele. Eu acho que era a assessora dele, a assessora de imprensa dele estava nessa hora. Eu e mais 2 colegas perguntamos para ele, escuta, deputado, é o seguinte, nós acabamos de sair da reunião da Comissão de Ética e eles recomendaram a sua cassação. Tá? A gente queria uma palavra do Wallace. Não teve uma palavra. Ele ouviu. Foi impressionante ver como a expressão do rosto dele se transformou naquela hora. Ele ouviu, ele se sentou, ele pôs as 2 mãos no rosto, e era como se, eu acho, quando uma pessoa recebe uma sentença de morte, deve ser daquele jeito. Eu nunca vou esquecer do silêncio que ficou na sala. Porque a reação dele foi tão catársica, foi tão pesada, foi tão impactante pra gente, que a gente ficou sem ação. A gente não tinha que perguntar. A verdade é, olha que eu estava com 2 repórteres que eram super incisivos na hora de perguntar, nunca se intimidaram com ninguém. Mas a gente se olhou e levantou e foi embora, porque não tinha o que perguntar para ele. Era como se ele soubesse que aquilo ali era uma sentença de morte para ele. É como se ele já soubesse que, a partir dali, a sorte dele estava selada. E, de fato, parece que foi isso que aconteceu. Como eu disse, no dia 1º de outubro de 2009, ele fez um discurso bem, como eu posso dizer, desesperado, eu acho que essa é a palavra. O advogado fez a defesa dele e, após essa introdução, o Wallace fez um discurso, acho que uns 40 minutos, nem lembro quanto tempo foi, mas foi basicamente desesperado. Ele estava todo de branco, com uma Bíblia na mão, citou a Bíblia, fez um apelo pela família, enfim, foi basicamente um pedido de desesperado, como vocês acabaram de ouvir também, pela própria manutenção do mandato dele. Mas não teve jeito. Com 16 votos a favor, 4 contra e 3 abstenções, ele perdeu a imunidade parlamentar e passou a responder na justiça comum pelos crimes que ele estava sendo acusado. Uma semana depois, ele foi preso. Uma semana depois, ele foi preso no 1º Batalhão da PM do Estado. E um mês depois, na verdade, o juiz Mauro Antoni, da Vicut,
sentenciou o Rafael Souza, o Moa e outros presos a 15 anos de prisão por porte ilegal de armas, associação para o tráfico e formação de quadrilha. Os outros, Wallace, Carlos e os que eu citei no começo do áudio, estavam respondendo pelo crime e foram absolvidos essa semana. O Wallace, ele ficou desesperado por conta da cassação, porque ele tinha uma doença grave no fígado. Se não me engano, era a síndrome de Budd-Chiari. Não sei se é ético falar sobre isso, mas enfim. Ele tinha uma doença grave no fígado e rara. Durante a investigação na Assembleia Legislativa, não sei se vocês chegaram a ver, ele teve um dia que ele foi depor na maca. Ele foi depor de maca. Ele estava numa maca, tinha passado mal, o pessoal achou que era cena, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui, mas ele foi depor de maca. Ele entrou na Assembleia em cima de uma maca e foi depor assim mesmo. Foi uma cena bastante constrangedora, deu uma confusão lá. Aliás, se vocês forem procurar no canal do Vocativo no YouTube, eu ainda tenho esse vídeo, após sair a decisão da Assembleia, teve uma quebra-pau na porta do gabinete dele, com assessores, a família dele, a gente quase apanhou ali, foi uma confusão terrível. Mas, com o saldo, foi isso. Ele foi preso, a situação da saúde dele foi piorando após isso. No dia 27 de julho de 2010, ele faleceu em São Paulo. E o corpo foi trazido para Manaus. Embora tivesse preso, o filho dele foi autorizado a comparecer à cerimônia. E o velório no ginásio Zezão, na zona norte de Manaus, teve 5.000 pessoas. Foram 5.000 pessoas se despedir dele. O Moa, por sua vez, também teve um final trágico. Ele estava preso e na rebelião que aconteceu em 2017, no complexo penitenciário Anísio Jobim, que resultou na morte de 55 presos, ele estava no meio e foi morto nessa rebelião, o que meio que também ajudou a encerrar esse capítulo, agora finalizado aparentemente de vez, com a absolvição do Carlos e do Fausto Souza. Tá? Mas eu acho que aí todas as pessoas que sabem, quando descobrem que eu participei da cobertura desse caso, me perguntam se eu acho que o Wallace e o Carlos, se eles eram inocentes. É uma pergunta muito complicada de responder, mas eu vou responder. Olha, eu acho que a pergunta não é se o Carlos e a família dele eram inocentes. Sinceramente, eu não acho que essa deva ser a pergunta que a gente deve se fazer. A família Souza foi um grupo de políticos que usou da lacuna do Estado, explorou a miséria e a desgraça das pessoas para obter dinheiro, eles ganhavam muito bem com o programa, e carreira política, que fizeram eles ganhar muito bem também. Então, é muito difícil você falar de um grupo de pessoas às quais você tem uma discordância muito profunda sobre a maneira com a qual eles lidam com a vida e a política. Eu acho que essa exploração ela é extremamente nociva para a sociedade brasileira. Eu acho que é a partir desses programas nos anos 90 que o brasileiro começou a achar que direitos humanos era uma coisa errada. Era como se fosse uma coisa de esquerda, uma coisa de gente que não tem apreço pela sociedade, quando é justamente o contrário. Esse tipo de programa, ele plantou a semente do que a gente vê hoje no Brasil, de pessoas que não respeitam a lei, que não respeitam direitos humanos, que não acreditam no Estado e acham que tudo se resolve fora dele. Então, eles fizeram muito mal para a nossa sociedade desse ponto de vista. Mas não há como negar que
o processo que aconteceu contra o Carlos e o Wallace Souza, e o falso Souza, ele é muito estranho, para dizer o mínimo. Ele é estranho por uma série de coisas que aconteceram. Primeiro, ele foi muito rápido. Ele contou com uma estrutura política de apuração que eu nunca vi na minha vida. E, ora, tudo bem, era um crime grave que merecia apuração, é claro, lógico. Mas será que outros crimes e outras situações, eu vou já comentar a respeito, não mereciam a mesma atenção? Ou a pergunta talvez seja, se outros crimes que ocorreram na mesma época, por que outros não tiveram a mesma atenção, a mesma estrutura e a mesma celeridade que o caso Wallace teve? Ora, ele passou de final de 2008 para final de 2009 de deputado a presidiário. Mas o mais interessante nesse caso, ou o mais preocupante nisso, foi o tratamento dado tanto pela imprensa, e eu me coloco nisso, que a gente viu isso em uma escala maior, muito maior, na verdade, na Lava Jato, em que o processo legal é atropelado, em que os direitos dos acusados eles são violados ou não são respeitados, em que o Ministério Público atua de uma maneira incisiva, mas ele não responde perguntas fundamentais. Cansei de fazer, por exemplo, houve um traficante disseram que tinha sido morto pela quadrilha, tinha sido morto, na verdade, pelo Rafael Souza, é o Cleomir Bernardino, o caçula. Fizeram exumação do corpo do cara, exumaram ele, fizeram exumação, inclusive com presença de imprensa na hora da abertura do caixão, da sepultura do cara. Nunca apresentaram o resultado dessa exumação. A gente perguntava sobre provas materiais das apreensões que foram feitas, relações diretas com o Wallace, não eram dadas. A comissão de ética, quando a gente perguntou como eles iriam recomendar a cassação de uma pessoa sem provas, porque está expondo a imagem do parlamento, mas tudo bem, mas se a pessoa está sendo alvo de uma acusação contra ela que não é provada, não é ela que está colocando a imagem do parlamento em desgaste. São outras instituições. Então, eu não sei se o Wallace é inocente ou não das coisas que disseram para ele, ou os irmãos dele. Aparentemente, a justiça definiu que sim, porque pediu arquivamento, absolveu. Então, se vale o que está na justiça, a justiça absolveu. Então, não, eles não são culpados. Mas eu senti falta de um processo mais transparente, de um processo mais justo. Essa é a realidade. A gente viu uma infraestrutura cinematográfica para apurar uma série de denúncias e a gente não via o resultado dessa apuração. A gente não via a materialidade disso. E o mais importante disso, por que o caso parou quando o Wallace foi cassado? Por que o caso acabou quando ele morreu? Ora, pera lá. Vamos ser bem claros aqui. Você está falando que o deputado estadual do Amazonas, o mais votado, ele tinha. E isso foi dito, inclusive, na Operação Moa pelo delegado-geral da Polícia Civil. Aliás, o secretário de Inteligência do Amazonas, em 2009, o Tomás Vasconcelos Dias, disse que o objetivo da quadrilha era se apossar da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Tudo bem, o Wallace disse que sonhava assumir a secretaria também. Mas ele dizia que era aparelhar, que a quadrilha queria aparelhar a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Uou! Isso é grave. Por que a acusação e o caso Wallace acabou com a morte dele? Afinal, se ele está sendo acusado junto com uma quadrilha inteira, isso é de extremo interesse público. Por que o caso acabou? Por que ele parou quando o Wallace foi cassado? Essa é a maior pergunta de todas, e é essa que me incomoda. Ou melhor, essa é uma das que mais me incomoda. Mas não é a única coisa que me incomoda nisso tudo.
Durante o documentário Bandidos na TV, é levantado uma possibilidade, que inclusive outros jornalistas locais falam isso hoje com muito mais abertura, e eu sempre achei que eu era meio maluco, porque isso me incomodava na época também. E, embora eu tenha sido convidado para participar desse documentário, eu só não pude porque um conflito de agenda. Que bom que eles chegaram na mesma conclusão que eu cheguei. A pergunta, a maior explicação de por que esse caso é tão estranho, está aqui mesmo no Amazonas. Está no interior do Amazonas, na verdade. Pouco antes do caso vir à tona, da denúncia do Moa, da prisão do Moa e a denúncia dele vir a público, no segundo semestre de 2008, Wallace tentou implementar, no final do ano, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar casos de pedofilia no Amazonas. Mais precisamente, na cidade de Coari, no interior do estado. Isso é citado, inclusive, no documentário. Referências a esse caso. Para quem não se lembra, no dia 20 de maio de 2008, a Polícia Federal veio ao Amazonas e deflagrou a chamada Operação Vorax, em Coari. Ela prendeu o prefeito de Coari, o Adair Pinheiro, e vários secretários e funcionários da prefeitura sob uma série de acusações. A mais grave delas, conhecida até então, era de desvio de royalties de petróleo do gasoduto Coari-Manaus, que ainda estava em construção naquela época, por sinal. Viria a ser inaugurado exatamente em 2009. Enfim, ele foi preso, acusado disso, mas descobriram que a quadrilha, que eles montaram uma quadrilha que praticava, além de desvio de dinheiro público, peculato, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, formação de quadrilha, formação de milícia armada e o pior de tudo, havia montado uma rede de prostituição infantil, tanto em Coari quanto em Manaus. E para isso tinha gravação telefônica, tinha documentação, tinha testemunhas, tinha todo tipo de prova que você possa imaginar. Em 2009, veio a Manaus uma audiência da CPI da pedofilia no Senado. Eu não sei se vocês lembram, era uma que era presidida pelo senador Magno Malta. Inclusive não está mais no Senado agora. Ele presidiu essa CPI, veio ao Amazonas e se concentrou sobre a investigação desse caso. Eu participei, eu assisti toda a audiência desse caso. Foi a cobertura mais longa da qual eu já participei. Eu lembro de entrar 8 da manhã e sair 11 da noite. Sem me alimentar, sem nada, inclusive. Eu tenho até hoje as gravações desse caso. Né? E assim, foi descoberto que não era só uma quadrilha que tinha a ver com royalties de petróleo. Envolvia jornalistas que faziam parte do esquema não de prostituição, mas de tráfico de influência, empresários, donos de rede de TV local, enfim, era uma quadrilha que tinha... A situação era tão complexa, a coisa era tão articulada, que eles tinham médicos que faziam aborto nas meninas abusadas pelo Adair Pinheiro. Tinha toda essa acusação, chegou nesse ponto. Você tinha testemunho deles, e quando as testemunhas começavam a querer mentir, o Magno Malta, olha, vou te prender, e o cara ficava calado. Ou seja, era uma coisa muito flagrante. O ponto que eu quero chegar é justamente esse. Como é possível que um governo do Estado, naquela época, possa enxergar, tudo bem, a ameaça de aparelhamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado, é muito grave, tem que ser apurado. Pode, você vai botar uma força-tarefa para isso, tudo bem, é justo, né? Mas por que isso nunca gerou o mesmo impacto? Por exemplo, na Assembleia Legislativa. Por que se o Wallace Souza é preso com base naquela falta de evidência
material só com base nos depoimentos de um indivíduo desconhecido que nunca apresentou provas de nada, que a gente sabe, que a gente viu isso numa escala muito maior na Lava Jato, como funciona o depoimento, a delação de pessoas que são coagidas. Então, não é algo, não estou dizendo que isso aconteceu com o caso do Wallace, mas é possível, é plausível acreditar. Ora, como é possível que o Wallace tenha sido punido com base no depoimento de uma pessoa e Coari e a máfia de Coari tenha passado incólume? Falam na pressão do senador e então governador Eduardo Braga com relação ao Wallace. É difícil a gente saber dessas coisas, é complicado. É possível? Talvez. Como é que a gente vai saber? Mas, assim, eu não acho que a gente possa imaginar que um caso como esse não tenha implicações em esferas até maiores do poder público. Vou dar um exemplo. O Wallace, ele não foi permitido adiar o depoimento ou tomar um depoimento em casa quando ele estava com condição debilitada de saúde. Se ele estava fingindo que você atendesse o direito dele através de uma perícia, enfim, mas obrigaram o cara a ir a depor em cima de uma maca, né? Quando o Adair Pinheiro foi tentar ser ouvido pela CPI da pedofilia, por exemplo, ele conseguiu habeas corpus com Gilmar Mendes, em Brasília. Quer dizer, se existia um complô contra o Wallace e a favor do Adair Pinheiro, não sei. Mas não é muito interessante lembrar que tudo isso começou, toda essa questão do Wallace Souza começou quando ele tentou emplacar uma CPI contra o Adair Pinheiro. Isso não pode ser negado. E o Adair Pinheiro foi uma figura extremamente protegida, tanto na justiça local quanto na justiça nacional. E a gente estava falando de uma pessoa que tinha ligações com um polo econômico muito importante do nosso estado, que era o gasoduto, que tinha conexões com o poder no país inteiro. Então, se isso foi um complô, não acho que tenha partido exclusivamente de uma pessoa. Não acho que isso tenha sido influência só de um senador, ou de um deputado, ou de um governador, ou de um prefeito. Não acho que, para que você tenha mobilizado tanta gente contra um deputado estadual para atacá-lo e para proteger um prefeito, isso não pode partir de uma pessoa só. A minha impressão que eu tenho enquanto repórter é que o caso foi tratado de maneira desproporcional, tanto pela justiça, tanto quanto pelo poder público. Para a imprensa não, a imprensa cobriu bastante o caso de Coari também. Mas, assim, nunca saiu da minha cabeça esse incômodo de entender por que o Wallace foi preso, caçado e preso, com essas provas tão frágeis que ele tinha, que era basicamente o depoimento de uma pessoa, e o Adair Pinheiro simplesmente passou incólume. Ele tinha provas ou evidências muito mais sólidas contra ele. E você não viu a formação de uma força-tarefa, você não viu... A Polícia Federal fez a parte dela. No que diz respeito ao recurso federal, que é onde ela pode atuar, ela fez a parte dela. Mas o Estado do Amazonas, o Legislativo Estadual, a Justiça Estadual, o que fizeram com relação a isso? Nada. Ele foi condenado. O Adair Pinheiro. Vamos lembrar o seguinte: o Wallace Souza foi condenado em menos de um ano. A primeira sentença do Adair Pinheiro foi sair em 2014, 6 anos depois. E para ele ser preso demorou mais. Aí no final das contas ele não foi preso. Está solto até hoje.
Quer dizer, isso não faz sentido. Sabe, é muito estranho que isso tenha acontecido dessa forma. Então, quando perguntar, mas o fulano de tal fez, o governador foi não sei o que. Cara, como é que a gente vai saber? Essas coisas a gente nunca... não dá pra gente cravar que um político tenha interesse ou tenha poder para fazer tanto. Agora, um sistema que talvez queira proteger outras pessoas, talvez tenha. O que eu posso afirmar com certeza sobre esse caso? O tratamento dado para ele foi desproporcional. Pelo Estado, pela administração estadual, tanto pelo governo do Estado, que não colocou uma força-tarefa para atuar em Coari, e ali você tinha o interesse de famílias que estavam sendo oprimidas, de pessoas que estavam sendo ameaçadas, de recursos públicos que estavam sendo desviados. Nada foi feito. Nada. Nenhuma CPI, nada. Tentaram fazer uma outra CPI da pedofilia na Assembleia Legislativa em 2014, também não deu em nada. Absolutamente nada. Tentaram, nada aconteceu. Então, a pergunta, a minha impressão, a pressão que eu tenho é essa. O caso foi tratado de maneira desproporcional. Se o Wallace é inocente, não sei. Mas se ele foi preso e caçado, com base no que ele foi caçado, por que o Adair Pinheiro continua solto? Bom, acho que foi o episódio mais longo de todos, né? Então é isso. Eu procurei misturar um pouco de análise com história do que eu consegui apurar ao longo desses anos todos. Espero que vocês tenham gostado. Continue acessando o Vocativo. Na semana que vem a gente volta com um episódio recorrente mesmo. Tenham todos uma ótima semana e um forte abraço.